O direito comercial brasileiro tem uma legislação específica e para saber um pouco mais sobre esse tema, eu vou conversar com o advogado e professor de Direito Empresarial André Luiz Santa Cruz Ramos. Professor, qual a legislação que rege o direito comercial brasileiro? O direito comercial brasileiro, ele hoje não é regido por um único diploma legislativo, né? São várias leis que compõem essa disciplina, esse ramo do direito chamado de direito comercial. Nós temos o próprio Código Comercial, que é uma das leis mais antigas em vigor no Brasil, o Código Comercial de 1850, que cuida de apenas uma parte hoje do direito comercial, que é a parte de comércio marítimo. As outras partes do Código Comercial de 1850 foram revogadas. Uma parte foi revogada já há bastante tempo, que era a parte terceira, que tratava das quebras, e a parte primeira foi revogada pelo Código Civil de 2002. Além do Código Comercial de 1850, que trata do comércio marítimo, nós temos o próprio Código Civil, que hoje trata do chamado direito de empresa, que é como se fosse a parte geral do direito comercial brasileiro hoje, onde você vai ter o conceito de empresário, regras sobre estabelecimento empresarial, nome empresarial, algumas regras gerais sobre sociedades, regras sobre títulos de crédito, etc. Você tem também uma série de leis esparsas, uma série de microsistemas legislativos que tratam de sub-ramos específicos do direito empresarial. Você tem, por exemplo, a Lei 6404 de 1976, que cuida das sociedades anônimas. Você tem a Lei 9.279 de 1996, que trata do direito de propriedade industrial, aquela parte de marcas, patentes. Você tem a Lei Complementar 123 de 2006, que trata das microempresas e empresas de pequeno porte. Você tem a Lei 8.934 de 1994, que trata do registro o registro de empresa, né? A parte das juntas comerciais, do DNRC, o Departamento Nacional de Registro de Comércio. Você tem uma série de... Você tem a Lei Uniforme de Genebra, né, ou as leis uniformes que tratam de assuntos específicos sobre títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória. Você tem leis que disciplinam alguns títulos de crédito especificamente, como a Lei do Cheque, que é a Lei 7.357 de 85, a Lei das Duplicatas, que é a Lei 5474. Ou seja, o direito comercial hoje ele tem uma parte que está, digamos, codificada, uma parte que está no Código Comercial, outra parte que está no Código Civil e uma série de leis esparsas que juntas compõem o que a gente chama de direito comercial. O que diz a Constituição Federal sobre o direito comercial? A Constituição Federal não trata especificamente de nenhuma matéria relevante do direito comercial, né? Por ser um ramo do direito privado, é um ramo que não vai ter um tratamento direto na Constituição Federal. Mas a Constituição Federal tem algumas normas que indiretamente se referem ao direito comercial. Eu destacaria principalmente as regras do artigo 170 em diante da Constituição Federal, que são os artigos que cuidam da chamada ordem econômica na Constituição. Então, o artigo 170 ele consagra o princípio da livre iniciativa, consagra o princípio da livre concorrência, né, a propriedade privada. Ele traz uma normatização sobre a ordem econômica. Então, são regras que indiretamente e algumas até diretamente vão se referir ao direito comercial, como, por exemplo, o artigo 179, que diz que a lei dará tratamento favorecido, diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Foi com base nesse dispositivo constitucional que foi editada uma daquelas leis que eu mencionei há pouco, que é a Lei Complementar 123, que traz o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Qual o núcleo do direito comercial? O núcleo do direito comercial hoje é a parte do direito de empresa, a que eu me referi há pouco, que está hoje no Código Civil de 2002, né? É lá onde você encontra as normas gerais, digamos assim, né? A matéria nuclear do direito comercial. O conceito de empresário, que está no artigo 966 do Código Civil, as regras sobre sociedades, a parte, digamos, a teoria geral do direito societário, regras sobre nome empresarial, estabelecimento empresarial, algumas regras sobre registro de empresa, embora essa parte também tenha uma lei específica que eu mencionei, né? Então,
o núcleo do direito comercial, a matéria nuclear do direito comercial, seriam essas regras que tratam do direito de empresa no Código Civil de 2002. Em que consistem as teorias da empresa? A teoria da empresa, ela é a teoria que foi adotada pelo Código Civil de 2002, né, para fundamentar o direito empresarial, em substituição à antiga teoria dos atos de comércio, né? O Código Comercial de 1850 adotava a teoria dos atos de comércio e definia o comerciante como aquele que praticava habitualmente os chamados atos de comércio. E esses atos de comércio eram algumas atividades, alguns atos que vinham descritos numa legislação muito antiga, que já está revogada há muito tempo, que era o Regulamento 737 de 1850. Ele definia o que era mercancia, o que era ato de comércio. E aquelas pessoas que praticassem habitualmente ato de comércio eram consideradas comerciantes e estariam sujeitas, portanto, às regras do direito comercial. O Código Civil de 2002, inspirado no Código Civil italiano de 1942, não mais adotou a teoria dos atos de comércio, adotou essa teoria da empresa. Então, hoje, a gente não se refere mais a ato de comércio nem a comerciante. A gente se refere à empresa e ao empresário. O conceito de empresário está no artigo 966 do Código Civil, que diz que empresário é a pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, desse conceito de empresário, nós tiramos o conceito de empresa, que é justamente toda atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, a teoria da empresa é a teoria que foi adotada pelo Código Civil de 2002 para nortear, para fundamentar o direito comercial brasileiro ou o direito empresarial brasileiro, porque muitos hoje, depois da adoção da teoria da empresa, preferem até não falar mais em direito comercial, mas em direito empresarial. É uma filigrana, não há problema nenhum. Alguns mais tradicionalistas continuam falando de direito comercial, outros chamam de direito empresarial. A nomenclatura é um detalhe. O Código Civil, ele suprimiu a autonomia do direito comercial? Não. O Código Civil de 2002 realmente revogou boa parte do Código Comercial e trata hoje da matéria empresarial, de uma matéria empresarial relevante, que é aquela que eu disse, o núcleo do direito empresarial brasileiro. Mas isso não significou a perda de autonomia do direito comercial ou direito empresarial, como queiram chamar. Porque o que caracteriza a autonomia de um ramo do direito não é o fato de ele ter uma legislação própria, um código de leis próprio. Não. O que determina a autonomia do direito é o fato de ele ter características próprias, institutos jurídicos próprios e, sobretudo, uma principiologia própria. E tudo isso o direito empresarial tem. O direito empresarial tem características que o distinguem sobremaneira do direito civil, como, por exemplo, o cosmopolitismo do direito empresarial. É uma legislação marcantemente influenciada pela internacionalização de suas regras, em virtude do comércio, da globalização econômica, a necessidade dos países uniformizarem suas regras sobre direito empresarial. Eu citei, por exemplo, o direito de propriedade industrial, a nossa lei 9279/96, ela é uma lei que atende a uma série de tratados internacionais e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Outra característica do direito comercial, uma característica claríssima do direito comercial, é o seu informalismo, em contraposição à solenidade, ao formalismo que prevalece no direito civil. O direito comercial também tem institutos próprios, como a falência e a recuperação judicial, são institutos típicos do direito empresarial. E ele tem, sobretudo, princípios próprios. O direito empresarial ele é informado por toda uma principiologia própria, o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, o princípio hoje que se fala muito da preservação da empresa, e princípios específicos de ramos específicos do direito empresarial, como o direito societário, você tem o princípio da limitação de responsabilidade do sócio, o direito falimentar, você tem o princípio da preservação da empresa ou da função social da empresa. Então, o fato de o direito empresarial ter características próprias, institutos jurídicos próprios e princípios próprios fazem com que ele continue sendo um ramo autônomo do direito, ainda que parte de suas regras esteja hoje dentro do Código Civil. E, para finalizar, ressalto que isso deve acabar em breve, porque já está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei
né? Há uma comissão de juristas formada tanto na Câmara quanto no Senado, trabalhando para a edição de um novo Código Comercial Brasileiro que vai tirar essas regras do direito comercial que estão dentro do Código Civil. Então, aquela separação entre Código Civil e Código Comercial vai voltar a existir. E aí a gente não vai ter mais nem esse problema. Mas mesmo com o Código Civil tratando de algumas regras do direito empresarial, ele definitivamente não perdeu sua autonomia. Qual a relação entre os dispositivos de um e de outro? Ambos são ramos do direito privado. Então, eles têm uma afinidade muito grande. Você tem, por exemplo, a parte hoje do direito contratual, é uma parte que está, digamos, unificada, a parte do direito obrigacional. Os contratos empresariais e os contratos cíveis hoje se submetem a um mesmo núcleo normativo, que são as regras sobre contratos que estão no Código Civil. E isso, aliás, não é bom, né? Isso não é bom. Tanto que essa é uma das razões que tem sido apontada para a necessidade de adição de um novo Código Comercial, que deixe tudo realmente separado, né? Porque a gente sabe que os contratos empresariais eles têm uma série de especificidades que os diferenciam e muito dos contratos cíveis e de outros contratos privados, como contratos de consumo, por exemplo. Então, enquanto nesses contratos cíveis de consumo, as regras que os regem admitem um maior intervencionismo estatal, na autonomia da vontade e tal, no direito empresarial isso não deve acontecer muito, né? Aquele chamado dirigismo contratual não deve acontecer muito no direito empresarial, em virtude de os contratos serem firmados entre empresários, entre partes iguais, por exemplo, não haver a assimetria contratual que existe geralmente nos contratos de consumo ou nos contratos cíveis. Então, há uma inter-relação hoje entre direito civil e direito empresarial no que tange às regras, em virtude dessa tentativa de unificação do direito privado provocada pelo Código Civil de 2002, mas boa parte da doutrina empresarialista ou comercialista hoje entende que isso não foi bom. Por isso que há, inclusive, esse movimento para a edição de um novo Código Comercial brasileiro.